Se você gostar desse tipo de bate-papo, ele é um corte do podcast. Para ver a conversa inteira, tem links aqui embaixo na descrição ou é só procurar Escolha Segura no seu player principal. Mas eu já quero começar aqui perguntando para vocês. Bruno, que testou alguns aí esse ano, e Fábio principalmente. Eu quero que vocês selecionem 3 smartphones dentro dos 25 que a gente vai falar aqui, de topo de linha, intermediário e basicão. Vocês conseguem definir aí 3 modelos? Não, calma. Pauleira? Calma, explica. O que você quer primeiro? Porque é muita coisa de uma vez só. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês escolham um topo de linha lançado esse ano. Olha, é difícil. Eu ficaria entre 2, S21 Ultra ou S21, mas eu vou no S21, que é um aparelho que muitas vezes não recebe a devida atenção. Eu acho que ele só poderia ter uma bateria melhor, mas é um smartphone tão bom que eu tenho até usado ele para gravar alguns vídeos aqui. Eu fiz uns testes e a qualidade está excelente. É um aparelho que grava em 4K 60 quadros. Eu acho que a linha S21 não melhorou tanto, não evoluiu tanto em relação à geração passada em características técnicas, mas ele ganhou muitos recursos, principalmente em câmeras. Agora você filma em 4K 60 com todas as câmeras, dá para você fazer a troca entre as lentes, a qualidade da imagem tá muito boa. É um aparelho que você pode usar até profissionalmente, digamos assim. Eu acho que ele vai atender muito bem. E é um smartphone compacto, apesar da traseira em plástico, ele continua muito bonito, tem uma tela bacana. E em desempenho, apesar de muita gente torcer o nariz para o Exynos 2100, para a linha Exynos, esse ano eu percebi que a distância dele para o Snapdragon 888 está bem pequena. Então é um aparelho que, no comecinho, quando ele chegou, ele estava apresentando alguns problemas de aquecimento, mas isso é o legal da Samsung. A Samsung, ela consegue rapidamente ver os problemas e corrigindo via software, é algo que eu não vejo em outros fabricantes, exceto a Apple. Ela percebe um problema, ela traz uma solução muito rápida e o legal é que, assim, pegando até a geração passada, o S20, quando você testa o aparelho, quando ele é lançado e quando testa um ano depois, ele é um aparelho muito melhor. Então é bacana ver essa evolução que os smartphones da Samsung costumam ter. Então eu acho que no meu top eu fico com o S21. Compacto, poderoso, excelente em câmeras. Bateria poderia ser um pouquinho melhor, mas felizmente melhorou em relação à geração anterior. É engraçado que na volta do podcast a gente fez um episódio de S21 e uma das reclamações do Bruno e do Teteu foi justamente o lance de superaquecer, né, Bruno? Foi justamente isso. Olha, eu acho, assim, sendo muito sincero, que se você for olhar mercado brasileiro, tá? Só tem topo de linha Galaxy S21. Até por conta do preço dele, né? Eu vou até abrir aqui para dar uma olhada. Mas se você for olhar preço, você tem um Galaxy S21 normal por 4.500, ok, meio carinho ainda. Você vai ter um Plus perto dos 5.000, ok. Só que quem vale a pena mesmo é o Galaxy S20, que vai estar barato, né? Então, assim, beleza. Não tá valendo a pena ainda, não é o custo-benefício, mas acho que foi o melhor lançamento brasileiro desses últimos tempos. A câmera dele é sempre equilibrada, ele é equilibrado, como o Fábio falou, ele recebe atualização, você tem assistência técnica, às vezes você já compra com fone, já compra com relógio. Então, assim, a escolha mais segura, fazendo uma piada com o nosso nome, se você quiser pegar um topo de linha, talvez seja pegar um S21 no momento que ele entrar em promoção. Mas tem outros concorrentes aí que são super legais. O Mi 11, por exemplo, infelizmente chegou no Brasil por R$8.000 através da DL, é um preço esdrúxulo, mas é um celular lindo, assim, lindo. É um celular que a traseira dele tá retinha, do jeito que eu gosto, o módulo de câmera tá bonito, as cores estão bonitas, a tela dele, agora, se eu não me engano, é Quad HD com resolução maior. Então, assim, é um celular que tá super legal, com uma câmera boa, né? Vamos lá, é uma câmera boa, tanto quanto a do S21, necessária, uma câmera principal, mas que vai sofrer muito nos outros sensores. Então, assim, eu acho que mais vale pegar um Exynos no S21 do que um Snapdragon com essa câmera auxiliar que não ajuda muito. Então, continuo com o Galaxy S21. Mesmo vale pro iPhone, o iPhone tá com câmera super legal, mas tá saindo mais caro. Quem mais trouxe? Sei lá, Moto G100, achei fraco, mas foi também do final do ano passado. Então, eu concordo com o Fábio que o S21 foi uma dos melhores modelos que apareceu e com mais possibilidade de custo-benefício,
no futuro, porque eu ainda acho que ele tá caro agora por R$4.500. Acho que tá complicado. Tá um pouquinho inflacionado esses preços, até por conta de dólar e tudo mais, escassez de chip, essas coisas todas, tá caro no mundo todo. Só um detalhe, eu já encontrei o S21 por 3.800. Daí vale, então, começa a valer. muito bom. Então, preço. assim, eu já consegui encontrá-lo com um preço abaixo dos R$4.000. Não é comum, mas com uma frequência já legal, assim, também não é muito raro de se encontrar. Então vamos descer agora para os intermediários, porque eu acho que é onde a gente mais vai ter modelo e mais vai ter possibilidade de escolha. Porque, por exemplo, os Moto Gs lançados esse ano, todos a gente entra nessa categoria. Moto G 40, não, no Brasil foi Moto G 60, Moto G 30, 20 e 10. Ficou meio bagunçado. Eu acho que aqui a gente tem que tomar cuidado que a gente tá descendo muito, né? A gente tem ali uma faixa dos intermediários premium. Vamos falar... Tem o Rei ali, que é único, e aí vai ser curto, eu vou ter que ir embora até mais cedo, porque tem uma faixa ali entre 2.000 e 2.500 que você tem ótimas opções, mas tem um que reina absoluto ali. Tá, então complicado. Podem falar, por favor. Quem quer? Eu Quem tô quer? aqui, eu Quem tô quer? querendo. Manda bala. Eu vou falar que senão eu vou ficar sem opção. Ali entre os 2.000 e 2.500, a Samsung surpreendeu com o S20 FE com o Snapdragon 865. E é muito engraçado porque você olha o preço dos outros smartphones e você não entende como a Samsung conseguiu essa mágica. Porque eu acredito que eles devem ter simplificado tela, nos bastidores, num grupo que até o Bruno também participa. A gente viu do Rondinelli Alves, do Geek Antenado, ele mostrou uma foto do Poco F3, da tela do Poco F3 e da tela do S20 FE, e a qualidade da tela do Poco F3 em HDR era muito superior, era uma coisa assim assustadora. Então a gente vê que a Samsung deu uma economizada em alguns componentes, mas ainda assim o aparelho reúne um conjunto excelente, trazendo ótimas câmeras, uma bateria que está durando mais com o Snapdragon, não está esquentando tanto, e tem um excelente desempenho, tem a proteção contra água e poeira. Então, assim, é um aparelho... Ultimamente tá até chato falar de smartphones nessa faixa de 2.000 a 2.500, porque todo vídeo eu tenho que dizer que o aparelho X é bom, que o aparelho Y é bom, que o Poco X3 Pro é bacana, mas que tem o S20 FE que consegue superar em desempenho e ainda tá custando mais barato, tá bem complicada essa faixa aí. Mas tem outras opções legais também. Sim, eu acho que tem bastante opção legal e que vai ser melhor em alguns outros pontos, mas bem poucos, né, claro. Só que é isso, a Samsung, pelo que a gente viu, ela aproveitou para tirar alguns componentes que ninguém liga. Eu acho que esse é o ponto. Eu até tinha mandado mensagem para vocês, falei, testa a memória RAM aí. Deve ser essas coisas que eles mexeram, que eles aproveitaram para mexer, porque se eles mexeram em tela, que claramente a gente já percebeu que tá um pouquinho pior do que o modelo com Exynos, eles devem ter feito alguma outra coisa, e diferente da LG, que dava nome de SE, né, para esses modelos mexidos, a Samsung deixou quieto, porque, por exemplo, a gente testou esse modelo com Snapdragon em dezembro, foi a versão que a própria Samsung enviou pra gente, para análise era Snapdragon. E a gente não sentiu esse lance da tela. Então, se tá aparecendo agora, é uma diferença do modelo brasileiro atual, né? Ô Bruno, só tem um detalhe. A tela do S20 FE, eu considero ela excelente. Uhum. Só consigo notar diferenças quando coloca lado a lado contra o aparelho. Então, por exemplo, eu comparei com o Redmi Note 10 Pro, com o Poco F3 e também com o S21 Ultra. E aí você percebe que em brilho, por exemplo, é menor, é uma diferença até considerável, mas quando você olha isoladamente, você não consegue notar essa diferença, isso que é bem interessante. Tem uma tela de 120 Hz, tem o Super AMOLED ali, tem suporte ao HDR10, então é uma tela muito boa. Nos detalhes que a gente percebe que a Samsung tirou alguma coisinha ali quando coloca lado a lado com outro aparelho, mas olhando isoladamente você nem percebe. E eu acho super de boa. Eu acho muito de boa. É entender o que as pessoas ligam e não ligam. Pra gente que é reviewer, tem alguns pontos que a gente vai reclamar e vai bater, né? A Motorola, por exemplo, ela tirou as atualizações de software, que pra gente importa muito, mas que pra maioria das pessoas que não liga muito pra tecnologia, não importa. E se isso dá pra economizar e tirar, sei lá, 50, 100 reais de um aparelho, às vezes, pra pessoa que tá comprando, vale a pena, sabe? Ela quer usar esse celular 3 anos e tchau, não precisa
ter 6 anos de atualização, que nem, sei lá, a Apple. Eu acho que esse jogo de entender o que os usuários querem foi algo que a Xiaomi fez há muito tempo atrás, de tirar tudo que não... Assim, a caixinha de som era ruim, o microfone era ruim, as memórias internas não eram das melhores, mas o Xiaomi intermediário tinha um processador acima. E era desempenho que o pessoal tava louco por. E isso fez muito do celular aparecer. E é o que tá acontecendo de novo com o Galaxy S20 FE, né? Você vê a Xiaomi tentando ter uma construção melhor com o Redmi Note 10, que a gente já vai comentar, seguindo os passos da Samsung. E a Samsung tentando limar tudo e só colocar um baita de um processador no seu Galaxy S20 FE para ganhar mercado em outro segmento. Então, é muito louco isso, né? É um ciclo infinito das marcas indo e voltando, indo e voltando. É engraçado que eu jurava que antes de vocês responderem, jurava assim, podia bater martelo, que o Fábio escolheu tipo um Galaxy A52 da vida e o Bruno um Redmi Note 10 Pro. Jurava que vocês iam escolher esses dois smartphones. Mas, de fato, o S20 FE acaba sendo um conjunto muito interessante nessa faixa de preço. Você sabe que nesse segmento, na verdade, a gente tem ainda o Poco X3 Pro, que é um modelo que também vai trazer um processador de série 800 por menos de R$2.000. Mas eu não gosto de considerar porque não gosto de considerar nessa análise aqui porque é um modelo que a gente tá fazendo um jogo injusto, né? Uhum. Entre você comprar ele no mercado cinza contra comprar um S20 FE no mercado comum, com nota fiscal e com tudo mais. Uhum. E assim, de processador para processador, os dois podem ser muito parecidos, a construção também pode até ser meio parecida, mas quando a gente entra em câmeras, o S20 FE realmente vai muito melhor que o Poco X3 Pro. Então, se você quer um modelo nacional com câmeras boas, pode ir com o S20 FE. Se você gosta de se arriscar um pouco mais para conseguir economizar, o X3 Pro vai ter um pouquinho menos de desempenho, né? Por causa do Snapdragon de uma geração anterior, se eu não me engano. O 860... Não, é 860, né? É a mesma coisa. É o mesmo processador, só que nesse mercado cinza aí. E claro, se você quiser o Poco X3 versão oficial da DL, daí sai bem mais caro. Só um detalhe, o 860, na verdade, ele é baseado na arquitetura do 855. Eu até brinco nos meus vídeos, eu digo que o 860 é o 855 Plus Plus, porque ele tem uma velocidade maior do que a do 855 Plus, mas a arquitetura é diferente. O 865 tem uma arquitetura mais atual. Nossa, eu tô todo confuso, porque a verdade é que a Qualcomm começou, né? Eles começaram com 821, daí era com o número 1, daí virou número 5. Daí agora tá tendo os modelos, tipo o 660 e o 670, que pra mim, o startar de uma nova geração deveria ser o modelo 0, né? E agora a gente tem 55, 60, 65, 70 e 88. E cara, minha cabeça já tá toda confusa, que eu não sei mais onde começa a nova geração. É o que acabou de acontecer. E o 870 e o 860 são ótimos chipsets, não há dúvida disso, mas são quase como versões requentadas da geração anterior. E às vezes a galera... Bom, é só pegar o Velvet, que veio com o Snapdragon 845, a galera caiu matando. Então, se ao invés do 845 viesse com o 860, acho que ninguém iria criticar, por exemplo. Mesmo sendo de uma geração anterior. Prova disso é o Moto G100, que veio com o Snapdragon 870 e enfim, é potente o suficiente para todo mundo fazer tudo. Inclusive, ele tem o primeiro smartphone da Motorola com aquele sistema do Ready For, né? Você pode ligar ele no monitor e ele abre o sistema de desktop. Potente pra caramba e ninguém reclamou tanto assim. Fábio, só pra gente fechar isso daí de intermediário premium, vamos lá, entre Galaxy S20 FE, Poco X3 Pro e Moto G100, por exemplo, por que você escolheu o S20 FE como principal? Só pra gente ter uma indagação aí para os nossos telespectadores. Que não é nem tele, né? É pod-espectadores. Sim. Bom, na verdade, os três aparelhos são muito bons. Eu acho que não é o fato de ter um que é o melhor ou que é a minha escolha que faz com que os outros sejam ruins. Eu acho que é bacana, mesmo havendo uma opção melhor, pode ter que uma pessoa que não gosta de Samsung ou tenha passado por uma experiência ruim. Eu acho que é bacana ter as opções. Eu acredito que o S20 FE é a melhor opção porque ele está com um preço muito bom,
mesmo sendo nacional, com garantia, assistência técnica, você encontra ele até por R$ 2.200. Às vezes até um pouquinho menos do que isso, mas R$ 2.200 é um preço que é muito fácil você encontrá-lo. Ele traz um ótimo conjunto de câmeras, as câmeras dele são muito boas, não estão no mesmo nível dos mais tops, mas tá perto ali. Eu acho que vai atender bem, até mesmo em ambientes com pouca luz, ele atende muito bem. A bateria melhorou, está esquentando menos do que a geração com Exynos, e tem uma tela legal, apesar das restrições, mas a tela dele é muito boa, tem 120 Hz, resolução Full HD, e é um aparelho que vai atender bem, é um aparelho que eu usaria tranquilamente, ele tem um conjunto redondinho. O Moto G100, ele traz mais poder de processamento, mas o Snapdragon 865 do Galaxy S20 FE já atende muito bem, como a gente viu, a diferença entre os dois é basicamente a velocidade, não tem muita diferença. Só que o Moto G100 é um aparelho que você vai encontrar mais caro, ainda está na faixa dos R$ 2.800 a R$ 3.000, e ele não tem câmeras tão boas. E o Poco X3 Pro, ele também é um aparelho bem legal, mas ele já vai trazer um desempenho um pouquinho abaixo do S20 FE, e você até encontra ele mais barato, mas em versão importada, através de mercado cinza. E ele vai perder em câmeras também. E detalhe que o S20 FE é o único desses que traz as bordas em metal, e traz a proteção contra água e poeira. Quando você compara todos os detalhes, você vê que a conta só fecha no S20 FE, apesar dos 3 aparelhos serem muito bons. Mas eu ficaria com o S20 FE por causa disso. Caramba, muito bom. O cara falou tudo. Tá aqui, ó. Tá até aqui ele, ó. Realmente, só pra fechar, o Poco X3 Pro decepcionou um pouco a gente. Nada que um Galaxy S20 FE com Exynos também não tenha decepcionado na questão termal, né? Então, o Poco X3 ele funciona super bem com o que ele tem ali de solução para não esquentar tanto, mas parece que eles usaram a mesma carcaça pro Pro e daí ele não aguenta um chip desse. Então não é um problema. Gente, quando a gente vai nos detalhes das coisas, é achar pelo em ovo. Essa sempre foi a minha opinião, assim. Também vale pro Galaxy S20 FE, né? Quando a gente fala assim, cara, tá esquentando, e daí vem os arautos do apocalipse falando, não, acabou pra Samsung, porque agora o S20 FE esquenta tanto que eu frito um ovo nele. Não, gente. Não é bem assim, né? Pouco. Não é bem assim, sabe? Esquenta, mas você vai ser feliz com esse celular, sabe? E vale lembrar que não é que esquenta por nada, tá, pessoal? Esquenta quando você tá jogando, quando você tá gravando em 4K 60. Não é que ele fica quente o tempo todo. Ele esquenta quando você tá exigindo mais, e é normal. Mas vamos lá, quero fechar esse top 3 aqui rapidão para smartphones de entrada. Tô querendo comprar um smartphone para minha mãe, para minha avó. O que vocês recomendam aí, smartphone de entrada dentro dos que a gente viu aí no início desse ano? Bom, vamos lá, só para entender os critérios. São aparelhos desse ano ou smartphones, ou pode ser já lançados no ano passado também? Eu gostaria que você se mantivesse aí nos lançados nesse ano, mas se você achar que não vale a pena, você pode puxar a carta aí de 2020 que a gente aceita. Tá. Porque assim, smartphones que costumam ter um preço mais em conta são aqueles que já estão há algum tempo no mercado. Sim. Então, pensando em algo custando até R$1.000, eu iria de Moto E7 Plus ou Moto G9 Play, que são 2 aparelhos que você encontra até ali nos R$1.000. E assim, o que eles trazem de legal? Eles vêm com baterias grandes, de 5.000 mAh, tem uma câmera principal bacana que faz até modo noturno, tem uma interface com pouca personalização, então o desempenho costuma ser muito bom. A tela não é excelente, mas é muito boa considerando a faixa de preço. Então o conjunto é bem legal. Se você optar pelo Moto G9 Play, você ainda tem carregador rápido na caixa também, já vem com capinha. Então um kit muito bom. Smartphones desse ano, tem que ver qual que é a faixa que você está procurando. Eu ia falar do M21S, mas o M21S também é um aparelho do ano passado. Para você ver que quase sempre compensa mais você comprar smartphone depois de passar uns 6 meses pelo menos, porque o preço ele se assenta um pouquinho mais, ele fica um pouco mais em conta. E como a gente está na metade do ano, agora que os smartphones que foram lançados no começo, que estão chegando num preço que eu consideraria legal. Então, talvez o Galaxy A12, que foi lançado eu acho que esse ano, o Galaxy A12 pode ser uma boa opção. Que mais?
Só. Não, tem o M12 que foi lançado recentemente, ele ainda tá com preço um pouquinho alto, mas deve cair muito ainda nos próximos meses, então é um aparelho bom para ficar de olho também. Mas normalmente eu indico mais aparelhos do ano passado. O Moto E7 Plus e o Moto G9 Play, o que eu gosto deles é que estão sempre ali próximo ou abaixo dos R$1.000 e eles trazem um conjunto bem completo. Ponto negativo é que o Moto E7 Plus não será atualizado para o Android 11. O Moto G9 Play vai ser atualizado, então se puder priorizar o Moto G9 Play, se você busca atualizações, apesar de que eu acho importante as atualizações, mas você não vai perceber grandes diferenças entre o Android 10, o 11, acho que agora com o 12 que a gente vai perceber realmente grandes mudanças, mas o Android ele não tem mudado muito nas atualizações. O Moto G10 não entra nessa recomendação não vale a pena não? Por que eu tô falando do G10? Porque ele tá ali na casa dos 1.100, 1.000 e alguma coisa, e, bom, a gente já sabe aí que a Motorola não vai atualizar, mas a gente acaba aceitando isso, mas é um smartphone desse ano. Então, é que assim, o Moto G10 eu vejo ele como uma versão 2021 do Moto E7 Plus. Ah, entendi. Então você com o Moto G10, você vai ter um visual estético um pouquinho diferente, você ganhou a lente ultra-wide, que eu acho bacana, mas ela é bem restrita, ela é para você tirar fotos e fazer vídeos em locais bem iluminados. Em pouca luz ele não vai entregar um bom resultado. E ele basicamente é um Moto E7 Plus, mas com pequenas diferenças e custando mais caro. Entendi. Pensando nessa faixa, eu acho que o Moto G20 é uma opção mais interessante, porque ele já tem uma tela com 90 Hz, que é algo legal. Tem um chipset que é praticamente desconhecido, que é o T700 da Unisoc, mas é incrível. Essa empresa Unisoc, ela é chinesa e o negócio dela é vender chipsets bem baratos, mas eles costumam oferecer uma CPU mais atual, costumam trazer uma GPU um pouquinho melhor. Então o Moto G20 ele é um pouquinho bizarro, porque ele tá próximo do Moto G10 e do Moto G30. Eu nem sei por que a Motorola lançou um aparelho ali no meio. Tão parecido, né? Mas em compensação, E assim, ele consegue ser melhor do que o Moto G30 em desempenho. Até a interface dele eu percebi que tá mais suave do que a do Moto G30. Olha que coisa. É o poder do processador, do chip, né? Porque a gente leva esse tipo de coisa em consideração quando a gente tá usando. E, enfim, tela. A gente comentou isso em algum podcast, eu não vou lembrar precisamente qual, mas eu não sei quem falou que vale mais a pena você pegar um smartphone, mesmo que tenha tela de 60 Hz, mas que te entrega um poder de processamento equivalente àquilo, do que subir o nível para a tela de 90 Hz, por exemplo, esse do Moto G20, mas que o processador não consegue acompanhar. Então a fluidez que você teria na interface para você, enfim, navegar ali no sistema e tudo mais, você acaba sendo degradada pelo processador que não consegue acompanhar. Gostei das escolhas de vocês, gostei das opiniões aí, acho que a gente tem um top 3 bem interessante pra galera. Mas eu nem aqui. falei, André. Desculpa, Bruno. Eu achei que você já tinha. Eu achei que você tava. Eu já achei que já tinha concordado com o Fábio. Me perdoa. Não. Concordar, de certa forma, eu concordei. Olha, minha experiência com Motorola barato nunca foi boa. Eu tenho que ser bem sincero, assim. Eu não gosto muito dos celulares baratos deles, que eu acho que eles erram muita mão nas câmeras, assim. Acho que o processamento deles para câmera ruim é horrível. Esse é o meu resumo. Então, geralmente, quando fala de algo muito barato, eu acabo recomendando, às vezes, um Galaxy A12. O que eu sempre faço, assim, ó, se você tem R$1.000, parcela mais uma vez, tenta pegar um de 1.200 e pegar um M21S, que tá 1.150 e tudo mais, né? Minha mãe quebrou o celular, M21S correndo, né? Tipo assim, tem que trocar rápido, papapá, toma um M21S. Um amigo de família precisava também. Eu falo, esse daqui é o ponto de entrada para isso daí, pelo menos durar alguns anos na sua mão. Então, geralmente, eu acabo recomendando isso. Se é um pouco mais barato, eu falo do A12, que é um celular que a tela dele é melhor. Eu acho que isso fica muito visível para as pessoas. Eu me incomodo muito com os vazamentos de luz que as bordas da Motorola têm. Eu acho preguiçoso. Me dá... Eu fico meio agoniado, assim, eu vejo a empresa eliminando cada vez mais coisas dos celulares dela, nos seus modelos de entrada principalmente, e isso me incomoda bastante. A tela não melhora, não vai ter mais atualização, as câmeras não estão funcionando certo,
Enfim, me incomoda um pouco. Não tô falando que é um aparelho ruim, mas acho que o G9 Play pode ser uma opção interessante, até como o Fábio falou. Não iria de E7 Plus, acho que ele é um limite ali que eu não gosto de ultrapassar. Mas G9 Play até que eu recomendaria, mas tentaria ir de Samsung, que é algo que eu gosto bastante. Bruno, vale tentar pegar um Poco M3? Não gostei do aparelho, tá? Ele pode ser melhor em alguns pontos, mas as taxas de importação não valem a pena. Então, acho que o ponto do custo-benefício geralmente está sempre um pouquinho acima dessa faixa, que é entre M21S, entre às vezes você pegar um Redmi Note 9, Note 8 importado. Acho que essa faixa de R$1.200 faz muito mais sentido. E se você já chegou até aqui, se você puder, claro, vale mais a pena gastar ali R$200 a mais. Essa é a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, ele fez parte do nosso podcast. É só clicar aqui embaixo para encontrar ou procurar no seu principal player.